Então eu só vou retomar isso e... Bom, o que é o alto calor específico da água? Eu dei aquele exemplo da praia, que a areia ela precisa de menos energia térmica para esquentar, enquanto que a água precisa de mais. O que eu quero dizer com isso? Meio-dia, a areia está recebendo aquele sol desde as 7 horas da manhã. Isso significa que ela está absorvendo bastante energia térmica. Quer dizer, significa que ela está tudo recebendo energia térmica, certo? Só que a areia, ela precisa absorver, ela precisa de menos energia dessa para ficar quente, enquanto que a água precisa de mais. Em resumo, é mais difícil de esquentar a água. Ela precisa de muito mais energia térmica do que as outras substâncias normais. Enquanto que algumas substâncias são o contrário. Por exemplo, se você deixa um tonel de água no sol e um pedaço de metal, o metal rapidinho vai esquentar, enquanto que a água vai demorar. Só que ao mesmo tempo, depois que a água já tiver esquentado, o que vai acontecer? Ela vai demorar para esfriar também, porque ela também precisa perder muito mais energia térmica para ser esfriada, certo? E bom, em síntese é isso. Por quê? A que isso se deve? As ligações de hidrogênio. Porque, exatamente, a Nai perguntou por que a água seria mais difícil. Por causa dessas ligações de hidrogênio que ela faz. Só para dar uma introdução para vocês na parte de termologia, deixa eu vir aqui nesse slide. Vocês estão vendo aqui as pontes de hidrogênio que a água faz? O que é o que é o aumento de temperatura da substância? A temperatura ela é o grau de agitação dos átomos, certo? Você percebe que tem um monte de ponte de ligação de hidrogênio aqui que meio que forma uma redinha. Fica mais difícil ela se agitar, porque está tudo grudado, ligado um no outro pelas ligações de hidrogênio. Então está todo mundo interagindo e fica difícil essa agitação. Conforme você vai fornecendo energia térmica para a água, você vai quebrando essas ligações de hidrogênio. Então essa rede ela fica menos presa. E aí sim a água consegue se agitar mais. Quanto mais agitado está, maior é a temperatura, mais quente a gente vai sentir, certo? Por que a água seria mais difícil? Essa é a resposta. Por causa das ligações de hidrogênio. É meio abstrato isso, mas em síntese é isso. As ligações de hidrogênio impedem a agitação das moléculas. Então, para você agitar elas, então entra aquele esqueminha do gelo ser mais grudadinho. Tem a ver, mas é meio diferente esse esquema do gelo. Eu vou falar um pouco sobre ele. Não vou dizer que é por causa disso, tipo, o gelo ele é grudado por causa das fontes de hidrogênio, mas a gente vai ver que é um pouco diferente. A água em síntese é isso. Você vê que você precisa quebrar essas interações para ela para ter o aumento de temperatura. A temperatura é a forma que a gente descreve o grau de agitação, certo? Simplesmente assim. Quando uma coisa está com a temperatura mais alta, significa que ela está mais agitada. Temperatura mais baixa está menos agitada. E para você aumentar essa agitação na água, você precisa quebrar essas ligações de hidrogênio. E para quebrar essas ligações de hidrogênio, você precisa de energia, entendeu? Bom, é isso. A explicação do alto calor específico da água, certo? Então, é esse esquema. Se você for na água à noite, a água vai estar mais quente do que a areia. Por quê? A água absorveu a energia térmica do dia todo. E ela vai precisar perder muito. Como ela absorve muito mais energia térmica para aumentar a temperatura, ela também vai precisar perder muito mais energia térmica para diminuir a temperatura. Certo? Tudo legal aqui? Bom. E tem também o alto calor latente. Aqui eu coloquei a imagem desse cara suando só um pouquinho, né? O que é o calor latente? É o calor
que uma substância absorve ou perde para mudar de fase, para mudar de estado físico. Tá? O que eu quero dizer com isso? Vocês lembram lá do primário, quando a gente tem o estado físico da substância, sólido, líquido e gasoso? Para avançar esses estados, você precisa, para você avançar para cima, no caso do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, você precisa absorver energia térmica, certo? E para voltar, você precisa perder energia térmica. Então, o que acontece? Para a água virar gás, ela precisa absorver energia térmica. Essa energia térmica que você absorve, essa quantidade de energia térmica que você absorve para mudar a fase, estado físico de uma substância, é chamada de calor latente. Essa energia que você absorve ou que você perde para retroceder o estado. Assim como você voltar do estado gasoso para o estado líquido, você também perde energia térmica. E o que acontece? Esse calor latente, essa energia que você precisa perder ou ganhar para mudar de estado físico, na água é muito alto, certo? Assim como do gelo para a água já é alto, e da água para o gelo, você precisa ganhar muito, o gelo precisa ganhar muita energia para ir para a água, e a água precisa perder muita energia para voltar a ser gelo. E a água, para entrar no estado gasoso, isso é muito mais ainda. E para a água no estado gasoso voltar a ser líquida, ela precisa perder muita energia. Parece meio vago isso eu falando, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Quando você soa, o que acontece? Quando você transpira, você secreta líquido na superfície da sua pele, certo? O que acontece? Não é o ato de você secretar esse líquido que te refresca, é a evaporação desse líquido, é a mudança de estado dele, do estado líquido para o estado gasoso. Quando esse líquido está na superfície da sua pele, você está quente lá fazendo seu exercício, o que acontece? Ele vai absorver a energia térmica que está alta no seu braço, na sua pele, e vai evaporar. No que ele evaporar, ele vai levar muito calor com ele e você vai refrescar. Então, em resumo, não é a transpiração que te faz refrescar, é a evaporação do suor que te faz refrescar. Como o calor latente, a energia que a água precisa absorver para mudar de estado físico é muito alta, essa água aqui, ela vai absorver muita energia da sua pele e aí você vai se refrescar nessa brincadeira. Por isso que se você estiver fazendo um exercício físico e ficar... Eu vejo muito isso na academia, tipo, o pessoal faz exercício físico, leva uma toalhinha e fica se enxugando o tempo todo. Simplesmente, você vai estar dificultando o seu corpo de se refrescar, dificultando a tentativa do seu corpo de se refrescar. O suor é isso, a evaporação do transpirado que te faz refrescar, não o ato de transpirar em si. Bom, alguma dúvida nesse ponto? Sim, também que indica esquema de gelo ser mais... adiante. Pessoal, alguma dúvida nisso, do calor latente? É o mesmo esquema, também são as pontes de hidrogênio. Para você passar a água do estado líquido para o estado gasoso, todas as pontes precisam ser quebradas. E você precisa aumentar bastante o grau de... Tentar correr com Isso! Meu irmão está assistindo também, ele colocou aí. Um grande exemplo disso é tentar correr em locais com grande umidade relativa do ar. A umidade do ar atrapalha a evaporação do suor e assim a troca de calor do corpo com o ambiente. Isso, vocês vão ver nas aulas de física que tem alguns fatores que vão facilitar essa evaporação. Quanto mais alta a umidade, mais difícil é dessa evaporação acontecer. Assim como o vento também. Você sabe quando vocês estão suados e vocês vão em frente ao ventilador e dá aquela refrescada gostosa? O que é isso? Você está facilitando esse suor, a evaporação desse suor. Quando esse suor evapora, ele vai levar o calor da sua pele com ele. Aí você dá aquela refrescada instantânea. Tá tudo suado, vai em frente ao ventilador. Que delícia, refrescou. É por esse esquema, você facilita a evaporação do suor da sua pele quando você vai na frente do ventilador. Certo? Bom, se não ficou nenhuma dúvida, eu vou passar para o próximo. Agora,
A Nayade tinha falado do esquema do gelo ser mais grudadinho. Aqui na água, tem aquele esquema que a gente vê na escola que o sólido é mais juntinho, o líquido é mais separadinho e o sólido é mais longe um do outro. A água, infelizmente, ela segue uma lógica diferente. Ela segue uma lógica um pouco mais louca. Como que acontece? Se você vê... Deixa eu achar uma estruturinha da água. Deixa eu ver se eu separei. Bom, eu acho que eu não separei nenhuma imagem da água fazendo as pontes de hidrogênio com ela mesma. Então a gente vai ter que ir na imaginação mesmo. Acho que eu não achei. Mas vamos lá. Como que isso acontece? A água, quando ela está fazendo as pontes de hidrogênio, imagina que o meu dedo aqui é uma molécula de água. Ela está fazendo tudo desorganizado, tudo não tem lógica. Mas ao mesmo tempo, está tudo muito perto um do outro. O gelo é o contrário. Tem essa lógica estranha aqui, que parece uma forma geométrica muito bem definida. Na verdade, é uma forma geométrica muito bem definida. Como que é? Aqui, esse pequenininho aqui é o hidrogênio, oxigênio. Todos os pontos que estão sendo feitas de uma forma que fica... Como é que eu posso dizer? Tá vendo que fica um espaço aqui no meio da estrutura que é formada pela interação da água no gelo? Esse espaço, ele praticamente vai aumentar o volume da água. Tá bem vago, eu sei. Mas, não sei se todo mundo aqui já teve a experiência de colocar uma lata ou uma garrafa com água, alguma coisa assim, né, no freezer, e essa garrafa explode. Por que ela explodiu? Porque o gelo ele é menos denso que a água. O gelo, uma mesma quantidade de massa de água e de gelo, o gelo vai ser mais volumoso do que a água. O gelo ele expande e a água ela é menor. Tipo assim, o gelo, bom, em sim dizer isso, o gelo expande, a água está lá no freezer. Quando ela congela, expande. O H2O expande. Por quê? Porque ele forma essa estrutura aqui hexagonal e fica todo esse espaço aqui no arranjo molecular. Isso, o gelo ocupa maior espaço físico quando comparado à água. Fica todo esse espaço aqui vago. E, pessoal, eu tô meio cansado hoje. Se eu estiver falando meio enrolado, peço desculpa para vocês. Tive um dia meio longo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, dê um toque, por favor. Tá? Meu irmão parece que vai me ajudar aí no chat. Então, a gente vai conseguir fazer um esquema legal. O que acontece, então? A água não tem esses espaços aqui. É tudo aleatório as interações dela. Literalmente não fica praticamente nada de espaço aqui entre. Então, o que acontece? O volume que ela vai ocupar é menor. Vocês vão ver, tem uma grandeza matemática chamada densidade, que é a massa dividida pelo volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Quanto maior a massa, maior a densidade. Então, se a gente comparar duas quantidades de massa iguais, água e gelo, o gelo vai ter mais volume do que a água. O que vai acontecer? Ele vai boiar, ele é menos denso que a água, ele vai boiar. Vocês lembram daqueles programinhas que tinham no Celso Portiolli, afunda ou não afunda? É muito simples você conseguir resolver ele. Você tem que pensar, aquela coisa que ele vai jogar no aquário é menos ou mais densa do que a água? O que é menos denso do que a água vai boiar. O que é mais denso do que a água, que tem uma massa em relação ao volume maior do que a água tem, vai afundar. É meio vago isso, mas vocês podem ficar tranquilos que vocês vão ver isso melhor nas aulas de matemática, acho que física não sei, mas matemática com certeza vão ver. Então, em resumo, o gelo ele é menos denso que a água. E qual que é a consequência disso? O gelo boia. Ele vai estar aqui subindo, certo? E beleza, o gelo boia, isso eu sei já desde criança, mas e daí? O que isso implica na biologia? Tá falando de estado químico até agora? Bom, eu vou aqui
explicar para vocês. Quando você tem um lago ou alguma coisa assim, tipo um corpo aquoso, se tudo congelasse no lago, tudo congelou, todos os peixes morreriam. Ia ficar inviável para a vida daqueles animais, certo? Acontece. O gelo, quando ele congela, ele vai boiar. Lembra que eu falei para vocês? Que o ar aqui ele é mais frio do que a água. Então, a água dessa superfície aqui ela vai congelar primeiro, ela vai ficar aqui e vai formar uma película que vai isolar a água do ar. Então, se vai isolar, como se fosse um iglu, sabe? O iglu ele é feito de gelo, mas a pessoa que fica lá dentro ela fica mais quentinha porque ela não fica em contato com o ar frio. É a mesma lógica. O ar ele não vai entrar em contato com a água. Então a água ela vai ficar isolada desse ar frio e não vai congelar. Isso propicia a vida, praticamente, a vida ser mantida nos rios. Porque se todo o rio congelasse, o que ia acontecer? Os peixes iam chegar, ou eles iam congelar junto, ou ia acabar a água para eles. Peixe nada na água, se toda a água congelou, ele vai fazer o quê? A lógica é essa. Vocês têm que lembrar que o gelo é menos denso que a água, então ele vai boiar e vai formar essa película que vai impedir o resto da água de congelar. Graças a quê? Ao arranjo molecular das ligações de hidrogênio que tem esse espaço aqui que diminui a densidade, certo? Alguma dúvida quanto a isso, do porquê que o gelo boia e como que isso possibilita a manutenção da vida nos corpos aquosos de lugares extremamente frios? Deu e ah, certo. Tá legal. Então, qualquer dúvida, vocês deem um toque aí no chat, tá? De preferências, quem puder no chat da Twitch, porque eu acho que o delay é menor. Mas se não der, vocês deem um toque no grupo mesmo, que eu dou uma olhada, tá bom? Vamos pro próximo ponto. Tá, esse aqui a gente vai dar uma entrada boa na biologia. Eu acho que é um dos pontos mais legais, que dá pra gente ter uma relação muito grande, fazer uma relação muito grande com a vida. A água, ela participa das reações químicas que acontecem na vida. Como se fosse... Bom, eu vou entrar no cada tópico e vou explicar. Como solvente. Como assim como solvente? Eu quero que vocês imaginem que a água, ela é o... Peraí, meu irmão falou um negócio aqui. Outro exemplo é quando damos sangue. Quando damos sangue, o mesmo deve ser mantido a uma temperatura que a água continua e congela. Isso. Imagine se o sangue fosse congelado, as células se expandiriam até esse horário e perderia sua função, assim como as garrafas do congelador. Isso. Antes de entrar na parte da participação das reações químicas, deixa eu só falar uma última coisa. Beleza. Essa parte aqui da água ficar mais densa que o gelo, ela tem uma relevância muito grande na vida. Como que é isso? Vocês imaginem a célula, ela é um... Lembra que eu falei para vocês que a maior parte da vida ela é feita de água? E como dentro da célula, você vai ter praticamente água lá dentro. É um envoltóriozinho cheio de água. E se essa água congelar, não vai ser legal. Por quê? Porque ela vai se expandir e vai estourar a membrana. É como se praticamente fosse aquele esquema que eu falei para vocês da garrafa no congelador estourando. E a água possuir um alto calor latente, ela precisa perder muita energia para congelar, é muito, muito relevante na biologia. Porque se não fosse assim, se a água congelasse com facilidade, na primeira congeladinha que ela desse, ia acontecer isso que meu irmão falou no chat. A célula ia estourar igual as garrafas do congelador. E isso é muito relevante. Assim como se não tivesse um alto calor latente, ou um alto calor sensível, na verdade, aquele esquema que eu falei para vocês da areia e da água, a água ia esquentar muito fácil e ia esfriar muito fácil. A vida, ela precisa de estabilidade. A água ser uma substância mais estável termicamente é muito importante para isso. Porque se você não tiver essa estabilidade, você não vai ter a vida como a gente conhece. As nossas proteínas, as nossas enzimas, elas atuam todas em uma temperatura específica, em um grau de acidez específico. E se você não tiver essa estabilidade, se você não tiver essa especificidade, não vai dar certo.
Um exemplo que eu posso dar para vocês, quando a gente fica com febre e esquenta muito, a gente começa a ter várias biomoléculas nossas bugando, ficando, não conseguindo trabalhar direito. Eu vou explicar isso para vocês certinho quando chegar nesse ponto, mas se a temperatura sobe muito, isso acontece. Se a temperatura esfria muito, isso também acontece. As nossas biomoléculas vão ficar todas bugadas, meu Deus, o que está acontecendo? Está esquentando, esfriando, e não vão conseguir trabalhar direito. Então, a água possui essas características do alto calor latente e do alto calor sensível. Alto calor sensível, ela precisa de muita energia térmica para esquentar, precisa perder muita energia térmica para esfriar. O alto calor latente, ela precisa receber muita energia térmica para mudar de fase e perder, e mesma forma, perder muita energia térmica para voltar à fase. Essas duas características, alto calor latente e alto calor sensível, dão à água a estabilidade que é necessária à vida, como a gente conhece. Certo? Só para fazer esse link, ainda bem que meu irmão colocou no chat, senão parece que eu estou dando mais aula de química do que física. A importância do alto calor latente e do alto calor sensível. Se você não tem essa estabilidade, você não tem um meio legal para as biomoléculas serem como elas são. Tudo bem? Bom, se ficou alguma dúvida, vocês deem um toque aí, tá bom? Além disso tudo que eu já expliquei para vocês, da coesão, da adesão, da capilaridade, do alto calor sensível, do alto calor latente, tem mais um ponto que eu acho que esse é um dos mais importantes a gente tratar, que a água participa nas reações químicas do nosso corpo. Ela vai ser o solvente, entre aspas, universal. O que ela vai ser? Vai ser o meio, basicamente, realmente, o ambiente em que vão acontecer as reações químicas do nosso corpo. As nossas biomoléculas, elas estão o tempo todo interagindo com a água. Né? Por aquele esquema, pode ser por ponte de hidrogênio, pode ser por o contrário, pode ter uma substância que não quer interagir com a água, igual o óleo, então vai se agrupar daquele jeitinho, igual isso é uma interação hidrofóbica, e a água fóbica de fobia. Então, como solvente, praticamente é isso. Ela vai ser a estrutura que ela vai ser a substância que vai dissolver as outras, vai possibilitar que elas existam ali daquela forma livre no meio aquoso, ou no caso as que ela não dissolve, como os compostos apolares, que não tem polo, também vão ficar ali agrupadinhos, e essa interação também da água não dissolver os compostos apolares também é muito relevante para a vida. Quando a gente chegar na parte de lipídios, eu vou poder falar melhor, mas isso é muito relevante, a atuação dela como solvente. Como reagente, o que isso quer dizer? Numa reação química, a gente sempre vai ter dois lados. As substâncias de antes da reação, um exemplo aqui que eu dei é a fotossíntese, energia mais CO2 mais água. Essas três substâncias aqui, lembra aquele esqueminha que a gente via da fotossíntese? CO2, água e o solar é igual a energia da planta mais oxigênio, certo? A energia da planta é essa glicose, de uma forma bem simplificada. Esse processo é muito mais complexo que isso, mas o que eu quero que vocês peguem aqui? A água está participando dessa reação química como reagente. Ela é o carinha que que unida com outros carinhas, vai formar um produto, certo? É igual, lembra, praticamente uma continha mesmo de matemática. Você vai ter três coisas aqui desse lado da conta e o resultado, essas duas aqui, certo? E como produtos também. Por exemplo, na nossa digestão da glicose. Lembra que eu falei para vocês que a glicose que tem algumas substâncias que têm função energética? Essa glicose que a planta produz, ela tem função energética para a própria planta e para a gente. E como que a gente vai retirar a energia dessa glicose? A gente vai ter ela aqui, a gente vai respirar o ar e vai produzir gás carbônico, mais água e a energia. O que tem desse lado, vocês veem que tem desse lado? O que a água foi aqui? Um produto. O que a água foi aqui? Um reagente, certo?
E, bom, o que isso quer dizer? A água vai estar participando ativamente das reações químicas, como reagente, como produto, como solvente. Então, qualquer reação química que você tiver no seu corpo, a água vai estar atuando de alguma forma, nem que seja como solvente, certo? Mas ela vai estar, de alguma forma, participando daquilo ali, meio que indiretamente ou diretamente, igual nesses dois exemplos aqui, mas ela vai participar. Tela tá preta, dorga. Deixa eu ver. Tá, vamos ver o que está acontecendo. Ah, é muito bugado isso aqui, cara. Só um segundo. Vamos ver o que dá pra fazer. Tá, parece que voltou, né? Bom, mas eu acho que deu para vocês ouvirem que importante aqui o ponto é que ela atua como solvente, não tinha nenhuma imagem para mostrar de qualquer forma, então ela atua como solvente e ela atua nas reações químicas também, certo? Ficou alguma... Isso aqui vocês não precisam ter tanta noção, não, porque a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar isso com vocês quando a gente chegar nesses pontos, mas é só para ter essa noção de que a água ela vai estar participando das reações químicas no corpo, tudo bem? E o que isso denota? Quanto mais reações químicas um organismo fizer, um tecido fizer, mais água ele vai precisar. Quanto mais ativo quimicamente um organismo for, mais água ele vai ter, certo? Tá. Como que eu posso exemplificar isso? A água ela vai variar nesses organismos aqui. Esse exemplo aqui que eu dei desse exemplo aqui primeiro, da variação de água nos tecidos, bom, esse rolê aqui da água participar das reações químicas que eu estava falando, só para concluir, ele vai ser um dos principais que vai definir quanto de água que a gente vai ter em certo lugar. Quanto mais reações químicas, quanto mais ativo, a gente fala que o conjunto de reações químicas que tem no nosso corpo, todo o conjunto, desde as reações de síntese, que são duas coisas formando uma coisa menor, ou que seja, conjunto de ações químicas, a gente chama de metabolismo, certo? Então, quanto maior o metabolismo, mais reações químicas. Quanto menor o metabolismo, menos reações químicas. Tudo bem? Então, eu vou trabalhar com essa palavrinha com vocês, metabolismo. Quanto maior o metabolismo de um organismo, mais água ele vai precisar. Lembra que eu falei para vocês? Metabolismo, conjunto de reações químicas, certo? Então, quanto maior o metabolismo, de mais água ele vai precisar. Por quê? Vocês lembram que eu falei para vocês que a água ela atua como solvente, como reagente, como produto? Se você vai ter água atuando de todas essas formas, vocês concordam comigo que quanto mais reações químicas ele fizer, quanto mais reações químicas o organismo fizer, de mais água ele vai ser necessário para ele? Um exemplinho que dei para vocês aqui é um bebê e um senhor de idade. O bebê, o metabolismo dele é muito, muito, muito ativo. Pensem comigo, essa coisinha aqui, ela vai crescer, ela vai aprender as coisas, ela vai se mexer muito, ela vai ter, tipo, o corpo dela vai sendo construído ao longo do tempo. E para tudo isso acontecer, você precisa de muitas reações químicas. Então, ó, só um exemplo aqui que eu dei para vocês da prova de como o bebê ele é muito mais ativo do que uma pessoa de idade. Um bebê ele pesa 3,5 quilos e ele precisa de 560 calorias por dia, enquanto que uma pessoa de idade ela precisa de 1.700 calorias por dia, pesando 20 vezes mais. Se a gente fosse fazer uma regrinha de 3 aqui, se o bebê pesasse 70 quilos... Ai, será que travou? Tá.
Se o bebê pesasse 70 quilos, ele ia precisar de 500 vezes 20, 5, 10, acho que 11.200 calorias. Se ele fosse, imagina um bebê gigante de 70 quilos. Ele ia precisar de 11.200 calorias, enquanto que uma pessoa de idade precisa de 1.700. O que isso quer dizer? Essa coisinha pequenininha aqui parece que não, mas ela consome muita energia. Energia para crescer, energia para aprender, energia para se mexer, energia para tudo. Então, o que acontece? Se vai ter muita reação química para tudo isso. Muita reação química, lembra? Metabolismo muito ativo. Se o metabolismo é muito ativo, ele vai precisar de quê? Muita água. Tudo bem? Um bebê vai ter muito mais água do que uma pessoa de idade. Por quê? O metabolismo dele é muito mais ativo. A pessoa de idade já cresceu, já desenvolveu, tá tudo certo, as estrelas estão ok, ela tá ficando mais devagarzinha, tá acontecendo as coisas. Ela não precisa de muita água. Tudo bem? Por isso que você vai ver uma pessoa de idade com menos água no corpo do que um bebê. O bebê você pode fazer de tudo com ele, pode mexer ele, não sei o que, não sei o que. Enquanto que a pessoa de idade, ai meu Deus, meu braço. O que acontece? A falta de água, dentre outros fatores também, é uma das coisas relacionadas a isso. Certo. Além disso, outro tipo de variação de água nas formas de vida, essa primeira é de acordo com a idade. Quanto mais jovem, mais metabolicamente ativo, mais água vai ter. Quanto mais velho, menos metabolicamente ativo, menos água vai ter. Isso não vale só pra gente, ser humano, vale pra qualquer tipo de animal, forma de vida, tá? Bom, eu vou deixar isso aqui depois. De tecido para tecido. A mesma lógica que eu falei para pessoa de idade e para pessoa de idade, para bebê, vai valer também entre os tecidos. Quanto mais metabolicamente ativo, quanto mais reações químicas aquele tecido fizer, de mais água ele vai precisar. Lembrem, como a água ela é o solvente, ela é um reagente, ela é reagente de algumas reações, ela é produto de outras. Então muita água vai ser necessária nesse processo. E tem alguns tecidos que naturalmente eles fazem mais reações químicas do que outros. Eles são mais ativos do que outros. Tudo bem? O exemplo que eu dei aqui para vocês, o nosso tecido mais ativo, é o que vocês devem estar usando para ver essa videoaula agora para se manter atentos, que a gente usa o tempo todo, na verdade, é o tecido nervoso. Tem reação química acontecendo nele o tempo todo. Essas reações, elas demandam energia. E a água, aquele esquema, reagente, produto, solvente, para outras reações químicas além das que ela mesma faz. Então, esse tecido aqui precisa de muita água. O muscular também é outro quase tão ativo quanto o nervoso. Vocês veem, a gente consegue movimentar as coisas usando energia. Essa energia, para ela ser produzida, para ela ser consumida, precisa de água nesse processo. Outras reações, além das reações que a água é reagente e produto, também precisam acontecer. Então, esse tecido aqui vai demandar muita água. Osso já não é mais tão ativo, né? O osso fica lá parado o tempo todo, não recebe estímulo só no seu periósteo dele, que é a parte externa, a parte do cálcio mesmo, da matriz do osso mesmo, do cálcio, das proteínas orgânicas, elas não são mais tão ativas, já vai receber um pouco menos de energia, vai precisar de um pouco menos de água, por quê? Ele já não é mais tão metabolicamente ativo. Osso até que é mais fácil falar tecido ósseo, porque o osso pode ter algumas estruturas lá dentro dele que são bem metabolicamente ativas. Eu vou falar tecido ósseo que vocês pensam que é essa parte dura mesmo. Essa parte do cálcio e das outras coisas, tá? O tecido ósseo, ele já não é mais tão metabolicamente ativo. A gordura, menos ainda. A gordura, são essas células adiposas, na verdade, que são as células que armazenam a gordura do nosso corpo, a reserva energética, elas são menos metabolicamente ativas ainda. Elas só precisam armazenar aquilo, certo? Então, elas vão precisar de menos água ainda. Então, quanto mais ativo o tecido, mais água é necessária. Quanto menos ativo, menos água é necessária. E também a gente tem essas variações de espécie para espécie. Isso aqui eu não sei se segue essa lógica de metabolicamente ativo. Eu sinceramente acho que não, é uma variação normal mesmo.
Eu acho que vai depender do DNA que vai codificar o que, onde. Eu acho que o André vai trabalhar isso melhor com vocês, essa parte dos bichos, né? Essa aqui eu não entendo muito. Mas você tem animais que 97%, na verdade nem sei se isso aqui se enquadra como animal, acho que é outra coisa. Que seja, a gente vai ter formas de vida com 97% delas que são água, enquanto que nós, seres humanos, 70% de nós são água. A gente vai ter essa variação entre as espécies. Em síntese, é isso. A variação de água nos organismos. Vão ter organismos que vão ter mais água, vão ter organismos que têm menos água. De tecido para tecido, os mais metabolicamente ativos vão precisar de mais água para fazer todas as reações químicas deles, enquanto que os menos metabolicamente ativos vão precisar de menos água. E, só para concluir, a gente tem essa variação no metabolismo do bebê para o idoso. O bebê ele é muito mais metabolicamente ativo do que o idoso. Proporcionalmente, 3,5 quilos consumir um terço do que o idoso precisa praticamente, pesando 20 vezes menos, já mostra isso. Então esse carinha aqui vai ter muita água, enquanto que esse aqui já nem tanto. Pessoal, ficou alguma dúvida dessa parte da diferença do percentual de água nos organismos, de acordo com a idade, de acordo com o tecido? Porque eu acho que essa parte aqui é uma das mais legais e provavelmente isso vai ser útil para vocês no futuro. Se ficou alguma dúvida do porquê que tem essa diferença também, mandem aí. Se não, mandem aí também. Tá legal. Então, a parte de água é isso. Eu vou mandar umas questõezinhas a mais do que aquelas que eu já tinha mandado, porque agora vai dar, agora que eu falei do rolê do calor latente, do calor sensível, vai dar para resolver bem as questões. E porque eu passei de água, isso aqui, se cair uma questão do vestibular de água, eu acho que vocês já dão conta de qualquer coisa que cair. Tema água. Só o tema água. Se cair uma só de água, vocês conseguem. No que se refere à biologia, à bioquímica. Conforme, assim, baseando-se no que eu falei. Vocês devem ter muito mais conhecimento prévio do que eu estou falando. Mas baseando no que eu falei até agora para vocês, se cair uma questão de água, baseando-se no que eu falei, já dá certo de vocês resolverem. Tudo bem? Então, eu vou continuar para os sais minerais. Essa aqui eu acho que vocês vão gostar bastante, porque já vai ter um pouco mais de biologia embutido, um pouco menos de química. Quanto mais a gente for avançando nas aulas, mais para biologia mesmo a gente vai adentrando. Mas a biologia ela vai começar a ficar independente da química. Essa dependência da biologia na química no começo pode ser uma coisa meio limitante quando a gente não tem uma base legal. Mas conforme a gente for avançando, vocês forem tendo essas bases que eu estou falando também, das ligações de hidrogênio, todo esse rolê, vai ficando mais fácil. Bom, eu vou dar continuidade então, pessoal. Tudo bem? Vamos lá. Vou falar dos sais minerais. Qualquer coisa, qualquer probleminha na live aí, vocês dão aquele toque, tudo bem? Bom, essa aula aqui, eu já assisti muitas aulas, tipo, assisti aulas dela, lembro de eu ter assistido no pré-vestibular, eu assisti algumas para retomar, para ter uma base para passar, para assim, para ver como os professores organizam os conteúdos para passar para os alunos, os videoaulas aqui recentemente. E uma coisa que eu não achei legal no método que eles explicam é que tem muita coisa nessa aula que a gente vai ver com mais profundidade no futuro, mas que os caras só vão e jogam informação assim. Ah, por exemplo, cálcio participa da contração muscular. Beleza, mas como? Isso a gente vai falar depois, quando chegar no tecido muscular. Ah, o cálcio ele participa da coagulação sanguínea. Beleza, mas como? A gente também vai falar quando a gente chegar na aula do sangue, tecido sanguíneo. Então, qual que é o esquema que eu bolei? Pra gente não ficar tendo essa... Porque, em resumo,
as aulas que eu ouvi disso é simplesmente assim. Os caras vão, jogam as coisas que as substâncias fazem. Ah, isso aqui participa disso, disso, disso. Cálcio participa da contração muscular, da transmissão do impulso nervoso, da coagulação sanguínea. Esses três temas, por exemplo, a gente vai falar deles futuramente. Então não tem por que a gente ficar se preocupando em ficar decorando isso como se fosse uma tabelinha, certo? Sódio, potássio vão participar do impulso nervoso, vão participar do equilíbrio hídrico. A gente vai falar disso quando a gente chegar em tecido nervoso, do impulso nervoso, e a gente vai falar do equilíbrio hídrico quando a gente chegar em osmose, que vai ser logo perto da osmose. Então, eu vou tentar elaborar um método diferente. Se vocês forem ver as videoaulas e até os livros que abordam os assuntos dos sais minerais, vai ser assim. O cara vai com uma tabelona, a moça vai com uma tabelona. Ah, isso, participa disso, disso, disso. Ausências. Se você não consumir cálcio, você vai ter isso, isso e isso. Eu não achei legal. Tipo, se a gente vai falar disso depois mais detalhadamente, por que eu vou ficar abordando isso agora? No futuro vai ficar muito mais fácil eu explicando com detalhe como que o processo acontece. Aí vocês vão, quando eu explicar para vocês como que acontece o impulso nervoso, vai ser assim, ó, para vocês. O sódio e o potássio participam da transmissão do impulso nervoso. Vai ser muito simples. Então, não se preocupem em ficar com decoreba agora, porque as aulas que forem passando, a gente vai abordando como que cada elemento vai atuar na, no processo. Em alguns específicos a gente vai falar. E, enfim, dizer isso. O que eu fiz? Eu coloquei essas funções aí específicas, quando eu estou falando, por exemplo, falando do cálcio. Ah, o cálcio ele participa da transmissão do impulso nervoso, certo? Quer dizer, e da coagulação sanguínea. Mas eu coloquei, sempre que tem algum tipo de informação dessa que a gente vai falar futuramente, eu coloquei esse asteriscozão aqui rosado com essa bola preta circulando. Para quê? Para vocês não precisarem se preocupar em decorar. Quando chegar a hora, a gente vai falar disso melhor. Tá legal? E em síntese é isso nessa aula. Ela tá bem leve. Se vocês verem ela com isso em mentalidade, que algumas coisas vocês não precisam decorar porque a gente vai entender como o processo acontece, ela vai ficar bem mais leve. Não fiquem com neuro de ficar decorando que cada coisa participa do que e tal, porque principalmente para Enem é muito melhor a gente entender como que o processo acontece e relacionar ele à realidade, que o Enem vai jogar aquele textinho, vai fazer você refletir e tal, do que ficar com decoreba. Ah, cálcio, isso, sódio, aquilo, ferro, aquilo outro. Tem alguns aqui que eu vou ter que falar agora, vou ser obrigado a falar agora, e esses que eu vou ser obrigado a falar agora não vão ser os que não vão ter asterisco, mas eu também vou lembrar vocês, olha, esse aqui eu vou falar agora. Mas, em síntese, é isso. Esse rolê aqui tem esse asterisco rosa, não precisa se preocupar. Ah, faz isso, tudo bem, mas a gente vai falar melhor no futuro. Tá legal? Alguma dúvida? Posso seguir adiante? Sim, não. Deem um sim ou não aí, só pra mim me sentir feliz, sabendo que tem gente assistindo ainda. Tem alguém aí? Eu fico com medo porque o delay é muito grande, cara. E eu falo negócio, chega. Vocês vão escutar uns 1 minuto depois, uns 30 segundos depois. E. Mas beleza. Seguimento, então, na aula. Tá. O que são esses sais minerais que a gente tanto escuta falar na TV aí? O cálcio, sódio, ferro, etc. Como que eles atuam no nosso corpo? A gente vai ter que eles são compostos inorgânicos. Lembram do rolê dos compostos inorgânicos? Tudo que está ligado diretamente ao hidrogênio é orgânico, que tem carbono, quer dizer, tudo que tem carbono ligado diretamente ao hidrogênio orgânico, tudo que
não tem carbono ligado diretamente ao hidrogênio, é inorgânico. Então, sais minerais são isso, compostos inorgânicos. Essa aula é meio confusa, quer dizer, não essa aula, mas esse rolê de inorgânico e orgânico é meio confuso, porque principalmente eu vi isso nos livros. Os caras falam que sais minerais são inorgânicos, mas eles jogam um monte de moléculas orgânicas que têm esses minerais para falar que eles são inorgânicos. Tipo, então, nessa aqui, se cair um vestibular, sais minerais são orgânicos ou inorgânicos, vocês vão colocar inorgânicos. Mas tentem não se prender muito nisso aqui, que vocês vão ver nos livros, do sal mineral ser inorgânico ou orgânico, porque é uma coisa bem dinâmica, por assim dizer. O ferro, por exemplo, ele vai estar participando da estrutura de várias proteínas. Proteínas são compostos orgânicos, tem carbono ligado diretamente ao hidrogênio, mas ele é um metal. Você vai ver lá que o ferro é um composto inorgânico. Beleza, mas onde que é inorgânico? Porque se ele está participando da hemoglobina, a hemoglobina é um composto orgânico. A hemoglobina é a proteína de transporte do oxigênio, que eu já dei uma pincelada para vocês na primeira aula. Então, tentem não ficar muito presos nesse rolê de inorgânico e orgânico. Se quer no vestibular, é inorgânico, mas é uma coisa um pouco mais dinâmica. Iodo, por exemplo, ele também participa de alguns hormônios da tireoide, que o iodo, se perguntar, iodo sozinho, inorgânico. Mas aí depende, iodo onde? Tem que ver em que estrutura que ele está participando para falar se é inorgânico ou orgânico. Então, síntese é isso. Esses compostos, eles estão presentes em uma quantidade muito, muito menor no nosso corpo do que os demais. Vocês lembram que eu coloquei naquele slide para vocês o percentual de elementos, de substâncias no corpo, que você vai ter muito mais água, né? Depois da água você vai ter carboidrato, quer dizer, você vai ter proteína. Depende, né? Na planta você vai ter carboidrato, depois da água, e nos animais você vai ter proteína. Mas você vai ter lá água, os animais, água, proteína, lipídio, carboidrato e sais minerais lá em menor quantidade. Então, eles vão estar presentes em uma quantidade menor, mas isso não quer dizer que eles não são importantes. Por exemplo, o nosso osso aqui, ele tem cálcio. Cálcio, ele é um, deixa eu achar ele aqui. Ele é um mineral. E beleza, se você não tiver osso, você vai ser uma grande geleia. Tipo, você vai ser uma ameba gigante. O sódio, ele participa do equilíbrio hídrico do nosso corpo. Ele vai manter a água em certos lugares. Se você tem mais sódio no lugar, você vai ter mais água lá. Ele praticamente vai ser o cara que vai chamar a água, sódio e potássio. Sódio, potássio e cloro. Na verdade, eles não estão aqui nessa imagem, mas eles vão ser os caras que vão chamar a água para perto deles. E nisso eles vão levar a água para os lugares que precisam. Tanto que se você tem sódio demais no sangue, você vai atrair muita água para o sangue, e isso vai aumentar muito o volume e vai aumentar a pressão que ele exerce nas paredes dos vasos sanguíneos. Bom, isso aqui eu vou falar para vocês futuramente do sódio na aula de osmose, acho que vai ser daqui umas 3, 4 aulas, mas isso aqui eu só quero que vocês atentem que não é porque ele tá presente, esses elementos estão presentes em baixa quantidade no corpo que eles não são importantes. Se você não tiver ferro no corpo, por exemplo, você não vai transportar oxigênio. Então vai adiantar do quê? Se você não tiver magnésio, você não vai ter a maquinaria de síntese proteica. Então vai adiantar do quê? Então é isso que eu quero que vocês guardem. Por mais que eles estejam em pequena quantidade, eles são sim muito importantes. Tá, a gente tem aqui aquela tabela periódica assustadora, né? Mas, novamente, com ênfase no que a gente vai usar. Os elementos aqui que estão presentes, principalmente os que estão presentes nos sais minerais, tem outros além desses, mas eu acho que não tem necessidade não, porque não vai cair no vestibular. Eu acho que o crômio também está presente no nosso corpo em uma quantidade baixíssima. Eu chuto que além dele o alumínio também esteja, mas os principais que a gente vai ter que ver são esses que estão, assim, nunca eu dei um focozinho, são esses aqui, que não estão com a bolinha vermelha também.
Mas para essa aula, os principais vão ser os que estão circulados em vermelho. Flúor, cloro, iodo, zinco, zinco não, ferro, cálcio, potássio, sódio e magnésio. Ai meu Deus, é muita coisa. Não. Vocês vão ver que a maior parte desses que estão circulados vai ser aquele esquema de falar melhor no futuro. O cálcio, principalmente o cálcio, a gente vai dar uma introduzida nessa aula. No futuro que a gente vai falar como o cálcio atua nos processos da contração muscular, da coagulação sanguínea, do impulso nervoso, como que o sódio atua. Eu só vou apresentar algumas coisas para vocês nessa aula. Talvez o que a gente fale um pouco mais vai ser o ferro, mas além dele, a maior parte desses compostos eu vou apresentar. Para fugir um pouco daquele rolê que eu falei para vocês da decoreba, eu vou me basear muito naquelas coisas que eu falei na primeira aula para vocês, das principais funções das biomoléculas. Vocês lembram das principais funções? Que era. Deixa eu achar um slide aqui que vai focar bem nisso. Deixa ele lá embaixo. Tá, achei. Já terminou? Não terminou não, Lucas. Já tem mais uns 20 minutos, 25 minutos aí. Mas ela não vai muito longe hoje não, pode ficar tranquilo. E se o professor, por causa desse atraso que eu tive aí fazendo o rolê tentando colocar no YouTube, se o professor de vocês aí, Nossa, tá 1 hora já. Acho que... Bom, não vai muito longe mais não, desculpa aí a demora. Mas se o professor de vocês, acho que o Eduardo, né, for fazer aquele rolê da meditação, vocês dêem um toquezinho pra mim, por favor. Essa aula aqui vai ser bem, dos sais minerais, vai ser bem rapidinho. Porque como eu falei, a maior parte deles a gente vai falar no futuro, então não tem por que ficar se estendendo agora. Se eu ficar falando isso aqui, eu vou passar uma decoreba para vocês e não vai fazer sentido. Então, vamos lá, já para acabar rapidinho. Eu vou me basear muito nessa aula aqui nas funções das biomoléculas que eu falei para vocês. Energético, estrutural. Por exemplo, o osso aqui a gente tem cálcio, é uma substância que funciona estrutural. Até vou trocar isso aqui depois, porque biomolécula, o termo molécula, ele se refere a só um tipo de ligação. Tem outras ligações também que acontecem na bioquímica. Mas pense em parte da composição das estruturas específicas, acho que é melhor. Você vai ter muitos minerais participando desse rolê todo. Transporte, catalisador, regulador, estrutural, energética. Você vai ter eles participando de outras estruturas que têm essa função. Tá? Se vocês tiverem uma base boa nisso aí, na primeira aula, vai ser muito tranquilo. A gente vai ter que, assim, no geral, bem geralzão mesmo, bem falando de tudo, a gente vai ter que as principais funções desses minerais no corpo vão ser a função de regular a atividade enzimática. Lembrem que eu falei para vocês que a enzima é aquela a enzima, eu falei para vocês. Lembra que eu falei para vocês que tem biomoléculas com função catalisadora, com função aceleradora, de acelerar os processos químicos que acontecem no corpo? Processos que demorariam anos acontecem em minutos. Você vai ter muitos minerais regulando a atividade dessas enzimas, desses catalisadores. Eu vou falar um pouco melhor disso. Você vai ter minerais participando da estrutura de outras biomoléculas ou de outras estruturas no geral, porque biomoléculas barra substâncias, como o ferro, que participa da hemoglobina, que é a proteína que as células vermelhas agarram o oxigênio e levam para os outros lugares. Você vai ter minerais participantes de sinalização celular. Você vai ter minerais tipo assim, eles vão ser como se fossem a mensagem. Lembra que eu coloquei uma mensagenzinha ali na parte das principais funções das biomoléculas? Você vai ter minerais que eles vão, tipo assim, ser os mensageiros diretos assim, modo de falar, mas eles vão ser os caras que vão conversar com outra estrutura e vão fazer essa estrutura ter uma resposta.
E vou falar melhor disso aqui, é só uma pincelada. E o controle das condições ambientais do organismo. Esse aqui eu acho que é o mais legal. O que é o controle das condições ambientais do organismo? Temperatura? Não, a água já faz o controle da temperatura. Equilíbrio, onde que você vai ter a água no corpo. Igual eu falei que eu falei para vocês do osso, de ter mais água no osso e menos água no osso e mais água nos tecidos. Por que isso? Porque alguns tecidos precisam mais e alguns tecidos precisam menos. E quem que vão ser os caras que vão fazer esse controle, além de outros, mas eles vão participar desse controle? Vários minerais. Acidez, basicidade. A gente não pode ter uma modificação muito grande da acidez no corpo. Então, você vai ter minerais que vão fazer esse controle, que vão estabilizar essas condições de acidez e de basicidade. Acidez e basicidade, vocês vão ver na química, acho que nem é válido falar muito disso com vocês agora. Vocês vão ver em outras aulas. Tá travando muito. Nossa, imagina quando eu tava de uma aula esses dias assim também. E se não tiver dando, estiver travando demais, vocês me deem um toque aí, que a gente pode ver de fazer isso outro dia também. Não sei. Ainda está em aula. Vixe. Vixe, ainda tô em aula. Tá. Deixa eu. Essa interrompida que eu dei é porque quem estiver assistindo na videoaula depois, que eu acho que eu não consegui editar isso aqui, é porque o pessoal tá falando que tá travando. Tá. Bom, eu vou dar continuidade, porque parece que tem um pessoal que tá aqui. Quem estiver travando aí, pessoa que teve a plataforma travando, dá uma olhada depois na aula, nesse ponto que você perdeu, que vai ficar melhor. Tá, as funções gerais, tem uma explicadinha bem introdutória, tá legal? O que é essa função de regular a atividade enzimática, de regular aquelas biomoléculas com função de acelerar processos? Bolei uma analogia para vocês que, tipo assim, eu vou falar da enzima com vocês no futuro, desse carinha que acelera os processos químicos. Mas eu quero que vocês imaginem aqui, de primeira, só para não ficar uma coisa vaga antes da gente chegar nessa parte, que quando você tem uma reação química acontecendo sem, assim, certas reações químicas que acontecem sem a enzima, eles são como se você estivesse considerando uma coisa a mal. Acontece muito devagar e certas reações. Por isso que você precisa de uma coisa para acelerar esse processo, que são as enzimas. As enzimas são como se fosse a máquina de costura do nosso corpo. Elas vão acelerar um processo que antes seria lento. Por que isso? Só para explicar o porquê. Os compostos orgânicos, aqueles compostos orgânicos, carbono ligado diretamente a hidrogênio, eles são muito estáveis. Essa estabilidade, ela denota que essas reações químicas vão acontecer muito devagar e quando acontecem sozinhas. Então, você precisa de uma ajudinha para isso acontecer rápido e para acontecer de fato. A gente vai ter esses caras aqui, que eu coloquei o exemplo da máquina de costura, enquanto a gente não fala deles diretamente, mas a gente vai falar, não se preocupem. A gente vai ter esses caras que aceleram esse processo, as enzimas. As enzimas não são minerais. É porque para falar dessa função de cofator, eu preciso falar do que? Das enzimas, só para vocês terem uma noção. Tudo bem? Essa função de acelerar, Nai conseguiu. Boa, realmente, Nai. Agora você vai ficar com vergonha, mas não existe motivo para ter vergonha. Enfim.
Ficou alguma dúvida só nisso aqui? Nessa pincelada, tipo, não se preocupe em entender muito bem isso. É só para vocês entenderem que sem enzima é devagar, com enzima é muito mais rápido. Ficou alguma dúvida disso? Sim, não. Se não, já vou prosseguir. Se sim, eu explico melhor. A enzima vai ser a máquina de costura, certo? Antes de entrar nessa função do cofator enzimático, que o mineral pode ser, eu preciso falar só isso aqui da enzima. Tá legal isso? Deem um feedback aí pra mim, por favor. Bom, teve um rapaz aqui que falou que não. Se ficar... Bom, vou fazer assim, pessoal, para ser mais rápido, que eu acho que isso consome muito tempo na última aula também. Se ficar uma dúvida, vocês falem no chat. Se não, eu vou deduzir que não ficou nenhuma dúvida e vou prosseguir. Porque esse rolê de perguntar se tem dúvida com esse delay gigante que tem a transmissão, isso consome muito tempo. E já é quase 10 horas, eu tô muito cansado já, então eu vou prosseguir direto. Qualquer coisa vocês deem um toque. Tá legal. Se a enzima ela é a máquina de costura, eu quero que vocês pensem no cofator enzimático, que esse cara sim, esse cara é um mineral. Como se fosse um cara que ajuda a enzima a fazer o trabalho dela e que se ele não estiver lá, as coisas não vão funcionar muito bem. Qual que é a analogia que eu fiz? A enzima ela é a máquina de costura. Ela é o carinha que vai fazer esse processo muito rapidamente, vai acelerar as reações químicas. E o cofator é essa peça aqui junta com a máquina de costura. Vamos imaginar que essa peça não faz parte da máquina de costura. Ela só vai ajudar esse processo a acontecer. Ela vai interagir com a máquina de costura de uma forma muito louca aqui, que esse processo vai acontecer. Como que isso acontece? Como que essa interação acontece? Não se preocupem, a gente vai falar disso no futuro. Mas eu quero que vocês pensem nisso. O cofator enzimático é um mineral que está ligado à enzima, aquela coisa que acelera os processos, e que se esse cara não estiver aqui, a enzima não vai funcionar direito. Assim como a máquina de costura, se não tiver essa peça aqui, ela não vai funcionar direito. O cofator enzimático, o mineral que está ligado à enzima, se ele não estiver lá, a enzima não vai funcionar legal. O exemplo que eu dei aqui, a máquina de costura sem essa peça, não vai funcionar muito bem, não é? Assim como a enzima, sem o cofator enzimático, sem um mineralzinho que vai estar lá ajudando ela a fazer esse processo, também não vai funcionar muito legal. Tudo bem? Agora, se esse carinha lá, se esse cofator enzimático, sempre que eu falar cofator enzimático, eu quero que vocês pensem, nesse caso aqui, no mineral que vai estar interagindo com a enzima, com a maquinazinha de costura que acelera o processo, que vai possibilitar que ela faça isso. Tá? Sem o cofator não funciona, funciona muito mal. Com o cofator vai funcionar muito rapidamente na capacidade máxima que aquela máquina tem de fazer aquele processo. Bom, aqui eu fiz umas bolinhas aqui para ficar mais claro. Essa parte aqui eu quero que vocês imaginem como se fosse a enzima, o carinha que acelera as reações químicas. E essa parte aqui eu quero que vocês pensem como se fosse um cofator. O exemplo que eu dei aqui é o cálcio. Cofator, aquele mineral que interage com a enzima. Eu vou sempre repetir isso para dar uma boa ênfase. Quando ele está aqui, tudo vai funcionar legal. Quando ele não está, vai dar ruim. A enzima sem o cofator, sozinha, não funciona, funciona mal. Com o cofator, funciona na capacidade máxima. Em resumo, cofator enzimático é isso. Beleza. Para não ficar só na analogia, eu vou falar um pouco mais na prática como que isso acontece. Um exemplo disso é esses minerais aqui que eu dei essa circulada aqui são os principais que a gente vai estar falando. Na verdade, não. Bom, esqueça essa imagem, ela está bugada. Deletei aqui já. Você vai ter vários minerais atuando dessa forma de cofator, atuando, ajudando outras estruturas a fazer o processo delas, ajudando as enzimas a acelerar as reações químicas. E aqui eu coloquei cálcio, potássio, magnésio, manganês, cobre, zinco, etc. Eles vão fazer isso. Eles vão
se esses cofatores vão ser a rodinha da máquina de costura que vai interagir com outros, com um catalisador, com a enzima, que é o catalisador, vai fazer o negócio acontecer. Sem ele lá, não vai acontecer, vai acontecer de uma forma demorada, certo? Um exemplo aqui, mas aqui eu coloquei o asterisco, eu não esqueci de colocar aquele asterisco lá, mas a gente vai falar da coagulação sanguínea melhor depois, a gente vai falar da produção energética melhor depois, a gente vai falar da síntese de biomoléculas melhor depois, mas o cálcio, ele é um cofator na coagulação sanguínea. Sabe quando você se corta e aí forma aquele coágulozinho que não deixa... Não, desculpa, de verdade, esquece o que eu falei agora, isso aqui é a cicatrização, na verdade. Bom, a gente tem um vaso sanguíneo, certo? Se você rompe esse vaso sanguíneo, vai começar a extravasar sangue. Imagine um tubo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Imagine um tubo. Se você cortar o tubo, vai começar a extravasar sangue. A coagulação sanguínea vai ser tipo o fechamento primário, tipo uma costurazinha bem de emergencial, para esse tubo não vazar mais o sangue, a veia, não vazar mais o sangue, certo? Rompeu a veia, vazou sangue. Aí você tem a coagulação sanguínea para acontecer, para parar esse vazamento. Existem várias reações químicas nesse processo. Nessas reações químicas existem enzimas para acelerar esse processo. Esse processo precisa ser rápido. Se for devagar, você vai perder muito sangue. Existem essas enzimas para acelerar essas reações químicas para acontecer de uma forma rápida para você não perder muito sangue. E a gente vai ter o cálcio atuando como cofator dessas reações, de várias dessas reações químicas. Vai ter a enzima, a máquina de costura, o cálcio, a roda da máquina de costura, atuando várias vezes, atuando em várias dessas reações químicas que no futuro vão culminar no fechamento do coágulo, no fechamento do vazamento, formação do coágulo e fechamento do vazamento, certo? O potássio, mesmo rolê. Quer dizer, produção energética, síntese de biomoléculas, magnésio, blá 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 blá. Esses caras vão estar agindo em reações químicas que tem um catalisador, que tem a enzima para acelerar o processo, e eles vão influenciar nessa interação. Não precisa decorar nada disso, tá? A gente vai falar disso aqui futuramente, isso que a gente nem vai falar. Mas, tipo, é isso. Na parte das enzimas eu vou explicar melhor isso, como que essa interação acontece de fato, mas em síntese é isso. Se ficou alguma dúvida, mandem aí no chat, no WhatsApp, não sei o que, da stream, e eu já vou avançando para não perder tempo, beleza? A segunda, esses minerais eles podem ser parte da composição de biomoléculas específicas. Lembre que eu falei das funções das biomoléculas, energética, estrutural, reguladora, catalisadora, transporte, etc. Você vai ter minerais participando da estrutura dessas moléculas de fato. Não confundam com cofator. Cofator vai ser o carinha que vai estar ajudando a enzima, o catalisador, o acelerador do negócio. Esses caras aqui, daqui para frente, a enzima é uma biomolécula, sim. Mas daqui para frente eu vou estar falando de outras coisas que não são as enzimas, porque eles vão ter outros nomes que não vai ser cofator, tá? É só esse rolê de nome aí. Mas, bom, aqui eu vou seguir. Só para dar uma finalizada aqui nessa parte dos minerais como cofatores, quero que vocês imaginem. Se você não tiver esses caras aqui, se você não está consumindo muito eles, você vai ter problema nesses processos. Se você está consumindo pouco cálcio, se você não está tendo uma dieta muito boa, não está tendo uma alimentação muito boa, você concorda comigo que você vai ter menos cálcio para fazer esse rolê da coagulação sanguínea? Então você vai ser um pouco prejudicado nisso. É que a gente tem a reserva de cálcio no osso aqui, mas mesmo assim, você vai ter que ficar tirando de outros lugares. Mas que não cause problema diretamente de coagulação sanguínea, você vai ter que ficar tirando cálcio do seu osso para fazer essa coagulação. E não vai ser legal. A falta desses minerais aqui nesse processo, quer dizer, nessa função como cofator, você vai ter problemas no próprio processo. E, bom, em resumo é isso. Se você não tiver isso aqui legal, se não tiver isso aqui consumindo isso aqui bem numa alimentação, você vai ter problemas.
tá? A segunda função é estrutural, quer dizer, desculpa, tá. A segunda é forma de atuação dos minerais. Desculpa, perdi o foco aqui um pouco. Eles são parte da composição e eu vou avançar já. Como que é essa parte de composição? Isso aqui é aquela hemoglobina que eu falei para vocês. Lembram? Aquela proteína que está nas células que transportam oxigênio do ponto A para o ponto B no nosso corpo, do pulmão para os outros tecidos. A hemoglobina tem a função de transporte. E a gente vai ter ferro, mineral, que, entre aspas, interagindo, quer dizer, vai ter ferro ligado aqui na hemoglobina, fazendo esse papel. Na verdade, ele faz diretamente esse papel. É o ferro que se liga ao oxigênio e depois o ferro que solta o oxigênio em certos lugares do corpo. E quero que vocês foquem nisso aqui. Não precisa focar como que acontece esse processo do transporte de oxigênio, não. Não é esse o ponto. O ponto aqui, qual que é? É um mineral participando da estrutura de uma biomolécula maior, muito maior. Tem a hemoglobina aqui, essa proteína que parece um monte de tubo. E vai ter esse mineralzinho aqui. E, aliás, eu vou ter esse PS aqui, que o sangue é vermelho por causa do ferro, certo? O ferro ele vai ter essa corzinha vermelha aqui, você vai ter muito dessa proteína aqui nas células vermelhas e muitas células glóbulos vermelhas. Por isso, você vai ter muito ferro no sangue. E ele está aqui nessa forma aqui, mas também não precisa se preocupar com isso aqui não, quero só que vocês foquem no ferro, tá legal? E aqui ele tem a função da parte da composição de uma biomolécula específica. Aqui, se você não tem muito ferro, essa estrutura aqui não vai ser formada, essa hemoglobina. A hemoglobina é o cara que carrega o oxigênio no seu corpo. Se você não tiver hemoglobina, o transporte de oxigênio no seu corpo vai ser prejudicado. Lembra que eu falei para vocês que se você não estiver se alimentando muito legal, aqui ó, se estiver ingerindo baixo esses minerais, você vai ter problemas. Aqui um desses problemas, a anemia ferropriva. O que é a anemia? A baixa quantidade de hemoglobina no seu sangue, certo? Se você não tem ferro, você não consegue formar essa estrutura. Se você não forma essa estrutura, o seu transporte de oxigênio no corpo é prejudicado. Se esse transporte de oxigênio é prejudicado, você vai ficar sempre cansado, com falta de ar, você vai ficar pálido. Vai ter esses sintomas aqui todos, presumo que a gente vai falar. Certo? Eu acho, quase certeza que a gente vai falar melhor da anemia no futuro, mas tenho certeza. Mas o ponto é esse. Se você tiver não consumir legal esses minerais, você vai ter problemas, certo? Aqui umas fontes do alimentos ricos em ferro. Lembra que eu falei para vocês que o ferro ele é vermelho? Alimentos que tiverem muito ferro é vermelho, na verdade, mas não foquei nisso não. Desculpa, gente, estou cansado. Mas as carnes mais vermelhas vão ser as que mais vão ter ferro, certo? Fígado você vai ver o bicho quase roxo, de tão vermelho. Ele vai ter muito ferro, porque ele tem uma proteína de reserva de ferro nele. O fígado é a nossa reserva, tem uma reservinha, uma proteína que guarda ferro para caso de emergência, por caso você está consumindo pouco ferro, ele libera ela para você. Você vai ter essa fonte. Tem as leguminosas, só que as leguminosas, tipo feijão, lentilha. E eu vou falar dessas fontes com vocês daqui a pouco, melhor. Tem fontes melhores e fontes piores. Também tem outras proteínas, por exemplo, que o ferro participa. Citocromo é uma proteína que está... Imagine uma proteína aqui, porque eu não achei uma imagem legal dele, bem isolada. É uma proteína que participa da produção de energia, certo? Ele está da mesma forma. Sempre que o ferro se associa a essas proteínas, ele vai ter nessa forma aqui, tá? Que chama grupo M. Mioglobina, ela é a reserva de oxigênio, proteína que guarda oxigênio no nosso músculo para quando a gente precisar dele com atividade física. Mesmo rolê. Grupo M, ela também vai estar envolvida com oxigênio. A gente vai falar melhor quando a gente tiver resíduo muscular, mas em síntese é isso.
E a gente tem essa parte mais legal da nutrição, que a gente tem diferentes fontes de qualidade e de quantidade do ferro. Lembra que eu falei pra vocês que eu falei? Deixa eu ver se tá tudo bem na live. A gente tem diferentes fontes. As melhores fontes que a gente vai ter o ferro são a carne vermelha. A carne é vermelha por causa do ferro, entendeu? E também existem dois tipos de ferro que a gente vai ter. Ferro M, que é um ferro que o nosso intestino consegue absorver muito bem, e tem o ferro não M, que é um ferro que não é muito legal para o nosso intestino absorver. E esse vai ser o ferro encontrado nas fontes vegetais, enquanto que o ferro M, o ferro ferroso, é o ferro que a gente encontra nas fontes animais, na carne vermelha. Então, isso aqui a gente já percebe que a carne tem, além disso, do ferro ser mais facilmente absorvível, também está em uma quantidade muito maior. Você tem muito mais ferro na carne vermelha do que uma leguminosa, no feijão, na lentilha. São boas fontes de ferro vegetal, mas assim nem se compara com o ferro animal. Você precisa disso aqui de carne para você ter uma, tipo, carne vermelha para você ter um bom aporte de ferro. Você precisa comer isso aqui de feijão para você ter uma boa aporte de ferro, certo? Mas a gente tem uma táticazinha que a gente melhora esse ferro dos vegetais. O que acontece? Quando a gente consome esse ferro não M, esse ferro férrico, esse ferro que é difícil da gente absorver, com vitamina C, a vitamina C ela vai transformar ele em ferro M. É meio abstrato, eu não vou entrar muito nisso, que eu acho que tipo, tem necessidade, não agora, que tem muita base da química, mas a vitamina C vai ser o carinha que vai transformar aquele ferro difícil de absorver das fontes vegetais num ferro fácil de absorver, o ferro M. E uma dica aí de nutrição para vocês, se vocês quiserem ter um bom consumo de ferro, sempre que vocês comerem feijão, lentilha, coisa assim do tipo, come uma laranjinha, toma um suquinho de limão, que vocês vão melhorar a absorção desse ferro, certo? Alguma dúvida? Se tem alguém aqui comigo ainda, alguma dúvida? Já passou da metade aqui dos sais minerais, é bem rapidinho. Se qualquer dúvida aí, vocês dão aquele toque, tá legal? Eu vou dar prosseguimento pra gente acabar logo, acho que mais uns 10 minutinhos já deve dar. Gente, ainda nessa parte da composição de outras moléculas, a gente tem o iodo. Na composição de alguns dos hormônios que a tireoide produz. A tireoide é uma glândula, vocês entendem, é uma substância que produz coisas, que joga no nosso... Produz coisas e lança assim pro meio, sabe? A gente tem glândulas que jogam no sangue, a gente tem glândulas que jogam em outros lugares, a gente tem glândulas sudoríparas que jogam no nosso suor assim pra fora. Mas, em síntese, a tireoide ela vai produzir, dentre outras coisas, esses hormônios aqui que são reguladores do metabolismo, T4 e T3. Vocês estão vendo aqui, ó, onde eu estou passando o mouse? Essa aqui é a estrutura química deles, não precisa se preocupar com isso aqui, entender não. Só quero que vocês foquem nisso aqui. Tem iodo na composição disso aqui, não tem? O que isso quer dizer? Se você não consumir iodo, você não vai ter isso aqui formando muito legal. Você nem vai ter isso aqui formando. Você vai ter baixa quantidade desses hormônios aqui da tireoide. Se você tiver baixa quantidade desses hormônios da tireoide que regulam o metabolismo, adivinhe. Se você tem baixo, se você não consome muito iodo, você não vai ter muito disso aqui. Se você não tiver muito desses hormônios que regulam o metabolismo, seu metabolismo vai estar o quê? Desregulado, certo? Aqui, essa molécula aqui, essas duas moléculas, elas têm função reguladora do metabolismo, certo? Lembra aquele rolê? Função reguladora, função catalisadora, não sei o quê? Aqui, função reguladora. Se isso aqui não está legal, o que vai acontecer? Metabolismo desregulado, certo? Baixa ingestão de iodo, menos desses hormônios, vai faltar iodo
para produzir esses hormônios, metabolismo desregulado. E o que acontece? Isso aqui a gente vai falar futuramente, mas só para dar uma introduzida para vocês, bócio. A glândula tireoide, para tentar compensar essa falta de iodo, ela vai aumentar em volume. Ela vai, tipo, crescer mesmo para ter, acho que vai receber mais sangue também, para tentar adquirir mais iodo. E vai crescer muito, e isso é perigoso, até para obstrução das vias aéreas, vai ficar muito difícil de você engolir, entre outros problemas também que a gente vai falar no futuro, não precisa se preocupar. Mas só para vocês verem, se você não consumir legal isso, vai acontecer, você vai ter consequências. E isso acontecia muito antigamente, sobretudo na região do Nordeste, que algumas regiões do Nordeste não tinham fontes assim muito legais de iodo. Algumas regiões, é mais uma questão geográfica do que questão econômica, se não me engano. Tipo, assim como a gente tem mais café aqui no Sudeste, deve ter menos café no Norte, por exemplo. O sol não é tão legal para plantar. E é o mesmo rolê, mas se eu não me engano, é mais uma questão geográfica. Pode ter, assim, um fator econômico envolvido, mas em síntese, não vou focar nisso não, tinha esse problema de muita gente ter esse bócio. Muita gente tinha isso antigamente. O que aconteceu? O governo resolveu colocar, adicionar iodo nos alimentos mais baratos que tinham na época para que todo mundo conseguisse consumir e não tivesse mais esse problema do bócio. Onde ele colocou? O sal, que tem até hoje. O sal, ele tem iodo justamente para as pessoas não terem esse problema, certo? O sal é baratinho lá, é R$ 2 você paga e se você consumir ele, você vai ter esse hormônio aqui certinho e não vai ter esse problema. Outro exemplo aqui da composição de biomoléculas com funções específicas é o cálcio, composição do osso, composição do dente. Não vou adentrar muito também, porque a gente vai falar melhor disso. Aqui a gente tem o fluorapatita e a apatita. As fontes, aquele básico, leite de derivados, verduras escuras, algumas carnes, certo? E na ausência de cálcio, você vai ter, tipo, a matriz mineral do osso, que tem cálcio. Tem a matriz orgânica e a matriz mineral, se eu não estou enganado, mas vai ter baixa quantidade, então você vai ter osteoporose. Tem vários outros fatores que causam osteoporose, a gente vai falar deles no futuro também, lembre desse asterisco. Além deles, a gente tem também um baixo consumo de cálcio. Problema nos dentes, problema nos ossos. Por quê? O cálcio, desmineralização, ele está perdendo o mineral cálcio. Então, ele vai começar a ficar com esses poros aqui. Vamos falar no futuro, não se preocupem. O cálcio também, ainda na composição de compostos específicos. Tudo isso aqui que eu falei, pensem que é um composto de função estrutural. Lembra aquelas funções? Regulador, estrutural, energética, etc. Isso aqui, o fosfato de cálcio, tem função estrutural. A fluorapatita tem função estrutural. E o cálcio faz parte dessa estrutura. Tá. A gente também tem um carbonato de cálcio, carbonato de cálcio, que faz parte da composição da carapaça de moluscos. Também função estrutural, certo? E quando você não consome cálcio, além da osteoporose, você também tem raquitismo quando criança e osteomalácia quando adulto. O raquitismo, o que acontece? Eu quero que vocês pensem que o osso ele tem uma parte molinha e uma parte mais dura, que é a parte do sais de cálcio, que é a parte daquele fosfato de cálcio que eu falei. Se você está consumindo pouco cálcio, você vai ficar só a parte mole. Se ficar só a parte mole, o que vai acontecer? Você vai ter essa parte mole, ela vai ser modificada pelo peso do seu corpo. Alguns ossos bem específicos, ossos da coxa, ossos da bacia, ossos da coluna, eles vão ser modificados. Por quê? Tá faltando cálcio. Além de, isso acontece nos dois, tá? Essa modificação, esse curvamento. Tanto no raquitismo quanto na osteomalácia. Nos dois também tem a fraqueza, certo? Porque todo um rolê do sistema locomotor, se não tiver osso legal, você não vai tá muito legal fazer isso aqui. E eu acho que também tem a ver com a baixa quantidade de cálcio para a contração muscular, que é outra coisa. Mas, em síntese, é isso.
Além disso, no raquitismo também nas crianças, que aqui é só nesse caso do raquitismo não tem a ver com fraqueza, não tem a ver com magreza, tá, pessoal? É mais esse rolê dos ossos ficarem curvos, lembra? Eu vou falar disso tudo, não se preocupem, tem um asterisco bem grandão para focar nisso. Mas além disso tudo, também tem prejudicamento, nem sei se essa palavra existe, do crescimento da criança. Por quê? Se você não tem cálcio para formar o osso vai ter dificuldade em crescer. Você concorda comigo? Tanto em largura quanto em espessura, certo? Bom, cálcio, a gente para por aqui já. Flúor, a gente vai ter que ele vai participar da composição dos dentes, eu tinha falado lá atrás da fluorapatita, aqui cálcio, fosfato e flúor aqui. A fluorapatita ela é mais forte que o fosfato de cálcio, certo? O que acontece? A gente ingere flúor e o nosso corpo ele faz todo um rolê lá para produzir isso no esmalte do dente, fluorapatita. Tem uma estrutura bem forte e bem resistente a bactérias. Além disso também, o flúor, ele é bactericida, ele vai matar as bactérias, ele é tóxico para muitas bactérias. Por isso que a gente, se vocês forem lá ler o rótulo da pasta de dente de vocês, vai ter que tem fluoreto disso, fluoreto daquilo. Para quê? Para ter essa função bactericida. E, bom, alimentos ricos em flúor, peixe, frutos do mar e entre outros. Como não são alimentos acessíveis para todo mundo, mesmo esquema. Flúor na água. Nossa água que a gente que sai da nossa torneira é água fluorada. Ela tem esse flúor para a gente ter a matéria-prima para fazer a fluorapatita. Para quê? Para a gente ter uma matriz, tipo o esmalte do dente, que é essa parte mais de fora, resistente a bactérias. E assim a gente previne cáries, certo? Presumo que deve ter tido muito problema de cárie aqui. E aí os caras começaram a colocar na água. Tá? Magnésio. Além do fosfato de cálcio nos ossos e dentes, a gente também tem o fosfato de magnésio, certo? Não tem muito segredo, mesma coisa. E o magnésio também participa de outras biomoléculas, como a clorofila. Lembra a clorofila, aquela moléculazinha na folha da planta que está relacionada à produção a fotossíntese, no caso. Ela tem magnésio, parece ferro nessa parte aqui, todo um monte de coisa aqui de carbono na versa, lembra que eu falei pra vocês? Ela lembra muito ferro. E o magnésio que deixa clorofila verde. E como as folhas têm muito clorofila, a folha é verde. Assim como o sangue tem muita hemoglobina, que tem ferro, ele é vermelho, certo? É por causa dessa coisinha aqui. E essa coisinha aqui esse magnésio vai estar diretamente relacionado à produção de energia, assim como o ferro está diretamente relacionado ao transporte de oxigênio no nosso corpo. Isso aqui eu acho que o André vai falar com vocês, que eu não manjo muito dessa parte da botânica. Mas, em síntese, é isso. Vocês estão percebendo os padrões? Tipo, a gente vai ter que um mineral, ou ele vai ser cofator, que eu já expliquei, a participar de uma estrutura, uma enzima, para que acelera o processo, a rodinha da máquina de costura lá, ou ele vai fazer parte de uma estrutura que não é uma enzima, mas que essa estrutura, essa outra biomolécula ou esse outro composto, ele vai ter a função dele. Vai ter o osso, aqui o fosfato de cálcio, a parte mineral, vai ter a função estrutural. Essa molécula aqui, ela tem função de participar na produção de energia. Eles vão participar de outras estruturas que cada uma tem sua função, certo? Além de tudo isso, também tem que o magnésio ele participa da estrutura do ribossomo dos eucariotos. São termos difíceis, não se preocupem com nenhum deles que a gente vai falar disso tudo. Quando eu chegar lá, eu vou falar. Vocês lembram que eu falei daquela magnésio? Então, isso. Então, um asterisco rosa aqui que eu esqueci de colocar também. Fosfato, é isso. PO4-3. Isso aqui vocês vão ver melhor na química. Não se preocupem com isso. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que ele participa da composição de ossos, dentes, certo? Também função estrutural. Lembra que eu estou falando para vocês sempre fosfato de cálcio, fosfato aqui, ó.
Bom, além disso, ele também, eu coloquei aqui, ele participa da composição dos fosfolipídios, que vão ter, vou falar melhor para vocês no futuro, nem vou entrar nisso agora, e dos ácidos nucleicos, também nem vou entrar nisso agora, nem vale a pena, tá? Um asterisco rosa aí para isso também. O cloro vai participar do ácido clorídrico no estômago, aqui, essa molécula com a função G. Ácido clorídrico, dá para a gente falar que é o nosso corpo regulador, vai regular a acidez, quanto mais ácido clorídrico, mais ácido, tá? Não vou estender muito, porque você vai ser abordado melhor lá na frente com vocês. Bom, no, esse aqui é o fim dessa função de participar de estruturas de outras estruturas maiores. Igual eu falei para vocês não precisam decorar isso, porque a gente vai falar tanto disso ao longo do curso, vou lembrar vocês que vai ficar fácil, tá?